Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física, e hoje eu vou falar sobre as máquinas térmicas, certo? Mas bem, antes de mais nada, de eu começar a aula, se quiser já vai se inscrevendo no canal, dando o like, se quiser compartilhar também. Lembrando que tem uma playlist de exercícios que eu vou colocar aqui no card para vocês acessarem, tá? E para quem não viu também, as aulas falando sobre as transformações gasosas, transformações adiabáticas, os gases, a equação dos gases de Clapeyron, vocês também podem acessar aí no canal, certo? Mas bem, hoje eu vou falar das máquinas térmicas, que daí já englobam uma lei da termodinâmica, que é a segunda lei da termodinâmica, que ela vai dizer sobre o quê? Que é impossível eu criar uma máquina térmica que trabalhe em ciclos, onde a cada ciclo eu consiga converter toda a quantidade de calor recebida integralmente em trabalho, né? O que isso significa? Primeiramente, o que é uma máquina térmica? É qualquer calor, qualquer máquina, eu vou chamar de MT, que consegue produzir trabalho, no caso, trabalho mecânico, por exemplo, o pistão do motor de um carro. Ou melhor, o motor de um carro é em si uma máquina térmica, pois ele utiliza calor da combustão da gasolina para gerar trabalho, que é o quê? Mover o pistão, mover o carro, trabalho mecânico, né? Então, uma máquina térmica, o que ela vai fazer? Ela vai retirar calor de uma certa fonte, que eu vou chamar de Q1, que é o que seria a fonte quente, ou seja, vai tirar do ambiente de maior temperatura. Parte deste calor ele vai converter em trabalho, tá? E uma parte restante vai ser emitida para o ambiente na forma de um valor Q2, que é o que a gente chama de fonte fria, certo? Então, o que o motor faz, por exemplo? Ele recebe quantidade de calor provinda da combustão, parte dessa quantidade de calor é utilizada para mover o pistão, o restante é dispersado, é dissipado no ambiente, em forma de próprio calor, em desgaste das peças, em barulho, certo? Em oscilações, ok? E o que essa segunda lei da termodinâmica vai dizer? Que é impossível eu criar uma máquina onde retire essa quantidade de calor e consiga converter integralmente em trabalho. Ou seja, sempre, toda máquina térmica sempre vai ter uma perda de calor, né? Vai retirar calor de uma fonte, nunca vai aproveitar 100%, sempre vai ter uma parte que vai ser dissipada, né? E bem, uma das consequências disso, certo, é uma ideia que a gente vai trazer aqui, que é a ideia de rendimento de uma máquina, né? Tem duas formas de se calcular, tá? Chama aqui, rendimento, chamar com a letra eta, ok? O que é o rendimento? É nada mais que uma razão entre o trabalho produzido pela máquina dividido pela quantidade de calor da fonte fria. Isso aqui vai nos dar o rendimento em uma porcentagem na sua forma decimal, né? Tanto que eu posso, se quiser, multiplicar isso aqui pelo valor de 100%, a multiplicação dando pelo resultado vai dar porcentagem, o rendimento percentual da minha máquina térmica. Mas dessa forma aqui, a gente tem o rendimento na sua forma decimal, né? Trabalhando com as porcentagens da matemática. Ok? Uma outra maneira também de se trabalhar é a seguinte. Olha só, uma coisa que eu sei, pela conservação de energia, e vendo esses caminhos, que a quantidade de calor da fonte quente, Q1, tem que ser igual ao trabalho, mais a quantidade da fonte fria, o que foi mandado para a fonte fria, né? Então tem que ter essa equivalência. O que sai daqui e é dividido para cá tem que ser igual. Ok? Daí, ajeitando
fazendo essa substituição, nós temos essa expressão também, ó. 1 menos quantidade de calor Q2 sobre Q1. Q2, quantidade de calor emitida para a fonte fria, Q1, quantidade de calor emitida para a fonte quente. E daí também temos um cálculo de rendimento que daí não utiliza, né, trabalho, sem precisar saber o trabalho, apenas o absorvido e o emitido de volta ao ambiente. Ok? Bem, isso aí é a ideia de uma máquina térmica. Claro, com essa segunda lei, falando que é impossível ter esse 100%, uma coisa que se preocupou muito foi tentar chegar no valor ideal. Qual é o máximo que eu conseguiria, então, com uma máquina térmica? Tá? E, bem, dessa ideia do valor ideal, tá, surgiu um cara chamado Sadi Carnot, onde ele onde ele explicou e descobriu um ciclo que veio com o seu nome, ciclo de Carnot, onde este ciclo de Carnot é justamente um tipo de ciclo que vai acontecer numa máquina térmica, ou seja, processos ali ocorrendo, onde eu vou ter o meu rendimento ideal, ou também um rendimento máximo, né? Que eu vou chamar de eta-m só. Máximo ou ideal também, né? Vou botar ideal aqui, que é o que aparece mais vezes, ok? E como é que funciona esse ciclo de Carnot, né? Bem, duas coisas que eu tenho que produzir são... Uma coisa que eu tenho que provocar é trabalho. Então, eu tenho que ter trabalho sendo gerado, tá? Mas eu não posso ter perda, ou a menor perda de energia possível para o ambiente, tá? Bem, onde é que eu não tenho troca de calor com o ambiente? Em processos isotérmicos, em processos adiabáticos. Eu não tenho troca de calor com o meio. Então, eu penso, tenho que ter transformações adiabáticas aqui. Só que essas transformações adiabáticas, eu não consigo sair de uma e ir para outra. Eu preciso de uma transformação que vai ser um meio caminho entre elas, né? Vamos dizer assim, uma adiabática de ida e uma de volta, pois eu tenho que fechar um ciclo, certo? A segunda lei fala de ciclos, e o motor trabalha em ciclos. Eu tenho que estar toda hora repetindo algum processo, né? E bem, outra situação que também é problema é eu preciso utilizar a quantidade de calor para realizar trabalho, né? Então, se eu quero realizar trabalho, eu preciso de menor variação de energia interna possível. E esse cara tem a ver com a temperatura. Então, eu preciso de adiabáticas para não ter trocas de calor com o meio, e, ao mesmo tempo, transformações isotérmicas para não ter aquecimento ou resfriamento. Né? Claro, ou eu tenho uma ou eu tenho a outra, mas a fins de redução de perda, eu consigo constituir o ciclo de Carnot da seguinte maneira, né? Eu tenho duas transformações isotérmicas, ok? Aqui eu vou chamar de T1, que é a fonte quente, aqui T2, a fonte fria, tá? E dessa transformação, dessas duas transformações isotérmicas, entre elas eu tenho transformações adiabáticas, né? Aqui um ciclo, tá? Ciclo sentido horário, ou aqui no ponto mais alto eu vejo que a tendência é para aumento de volume, então eu tenho um trabalho positivo, que é o que eu tenho que ter, certo? Então essa transformação vai me dar o rendimento máximo, ou o trabalho ideal, ok? Que é compreendido entre duas transformações adiabáticas e duas transformações isotérmicas. As adiabáticas para eu reduzir a troca de calor com o meio e as isotérmicas para eu reduzir a quantidade de energia interna né, gerada pela máquina, ok? Mas bem, essa variação de energia interna, tá? Então neste ciclo vai haver um recebimento de calor da minha fonte quente e aqui uma dissipação de calor para a fonte fria. E este rendimento ideal, tá? Rendimento da máquina de Carnot, que a gente chama, a máquina de Carnot é o que vai gerar o rendimento ideal. Qualquer outra máquina é uma máquina real, certo? E esse rendimento ideal é igual a 1 menos o trabalho, a temperatura da fonte fria
divididos pela temperatura da fonte quente. E veja só, temos um rendimento que é função apenas das temperaturas das fontes em que essa máquina trabalha. Ou seja, depende só da temperatura da fonte que está fornecendo calor e da temperatura da onde ele está emitindo, né, o calor que não é utilizado em trabalho. Então, essa ideia do ciclo de Carnot, ela primeiro dá o rendimento ideal, tá? Qualquer outra máquina vai ter o rendimento real, que é um rendimento sempre menor, certo? Importante. O rendimento real de uma máquina é sempre menor, no máximo igual. Na real, igual é só o ideal, né? Real é sempre menor que o rendimento ideal. E o rendimento ideal depende unicamente das temperaturas, não interessando a substância que vai, né, fornecer essa quantidade de calor. Se é gasolina, se é álcool, se é diesel, qualquer coisa, né? E essa transformação vai ser compreendida por duas isotérmicas e duas transformações adiabáticas. Tá? Então aí vem o chamado ciclo de Carnot, tá? Que traz a ideia do rendimento ideal para uma máquina térmica. Ok? Bem, uma das consequências disso, aqui dentro, é um conceito que acaba entrando junto, que é um conceito de entropia. Apareceu algumas vezes nas provas do Enem, apareceu no ITA já, uma vez falando sobre o demônio de Maxwell, certo? Mas o que é entropia? Entropia é basicamente uma grandeza que vai medir, entre aspas, desordem de um sistema, né? Entropia é utilizada a letra S, tá? E qual é a ideia? Quando eu tenho perda de calor, essa quantidade de calor eu não consigo utilizar para trabalho. Então a gente diz que este calor, essa quantidade de calor, tá, é uma energia que vem de um ciclo irreversível. Ou seja, eu não consigo, claro, para uma máquina real, eu não consigo pegar isso aqui e trazer de volta, né? E daí entra a ideia de processos reversíveis e irreversíveis. Processos reversíveis são processos que eu consigo, basicamente, né, como o próprio nome diz, reverter. Mas o que significa isso? Significa que eu consigo naturalmente ter o caminho inverso. Uma transformação irreversível é quando eu não consigo naturalmente ter o caminho inverso, certo? E uma máquina térmica, devido aos atritos que causa essa dissipação de energia, eu não consigo ter essa energia de volta. Eu não consigo pegar, por exemplo, se existe um atrito aqui que gera calor, tá? Eu não consigo pegar esse calor e gerar um contra-atrito, certo? Naturalmente isso não acontece. É a mesma coisa que dizer tentar tirar calor da fonte quente, da fonte fria e ir para a fonte quente sem ter que utilizar de algum outro instrumento, né? Tu esperar que isso aconteça de forma natural. Não vai acontecer, um processo irreversível. E essa entropia vai medir justamente isso, né? E essa lei da termodinâmica, a segunda lei, ela vai dizer que a variação da entropia de um sistema, ou seja, a mudança de entropia, vai ser sempre maior ou igual a zero. Ou seja, para um sistema, para uma máquina térmica, inclusive, a entropia, a variação de entropia ou a variação da desordem vai ser zero, ou seja, não vai ter mudança de desordem nenhuma, zero, quando eu tenho o ciclo de Carnot, quando eu tenho um rendimento ideal. E vai ser positivo, ou seja, vou ter um aumento de desordem quando eu tiver um rendimento ideal. Neste caso, eu não consigo ter uma desordem negativa, porque isso significaria o quê? Basicamente, afastar as moléculas mais agitadas das menos agitadas. Só que o que tu vai fazer com isso? Quanto mais agitada a molécula, maior a temperatura do gás que a compõe. Do gás que ela compõe, né? Então, basicamente, eu vou pegar uma região que tem um gás misturado e eu vou separar o quente do frio de forma natural. Né? Ou seja, eu vou ter uma região quente e uma região fria. E isso vai acontecer naturalmente? Não, não pode. Isso é contra a lei zero da termodinâmica do equilíbrio térmico. Né? Então não tem como ter a variação negativa de entropia. Né? Não tem como ter ordem. Vai ser só ou a desordem se mantém ou aumenta. Tá? E isso aí é o chamado demônio de Maxwell.
ok? Que daí, inclusive, prevê a morte térmica do universo, uma das teorias malucas da conspiração, tá? Mas que é uma lei física que aparece aqui, né? Claro, esse lance aí da morte térmica nem precisam se preocupar, pois isso é uma teoria que já tem uma explicação do porquê isso não vai acontecer, né? Pelo menos não por enquanto, né? Pelo que eles estão calculando. Tem vários fatores aí, certo? Bem, isso aí falando em máquinas térmicas. Tem a outra máquina, que daí é um pouco mais simples de trabalhar, que é a chamada máquina frigorífica. O que a máquina frigorífica faz? Ela vai fazer o oposto de uma máquina térmica. O que a máquina térmica faz? Ela retira calor de uma fonte quente, gera trabalho e manda para uma fonte fria. A máquina frigorífica, como o próprio nome já meio que dá a entender, é uma máquina que ela vai retirar calor da fonte fria, né? Q2, fonte fria, emitindo para uma fonte quente. Só que, claro, essa fonte quente, ou que é a região de maior temperatura, sob a forma de Q1 ainda, né? Lembram? Q1, fonte quente. Ó, frio, quente. Ok? Só que, claro, isso aqui não acontece naturalmente. Não tem como, na natureza, de forma eu ter uma transferência de calor da fonte fria para uma fonte quente. Isso não acontece. Vai ter que ter algum tipo de processo por trás para fazer isso acontecer, né? Isso aí não acontece sozinho, não assim, isolado. Vai ser mediante o recebimento de trabalho de alguma região. Tá? Alguma máquina, a própria máquina vai utilizar de trabalho, né? Por exemplo, a geladeira. A geladeira ela não vai fazer este processo, que é uma máquina frigorífica, esse processo sozinho. Tu precisa ter ela na tomada, porque o motor vai gerar esse trabalho para fazer essa retirada de calor de dentro da geladeira e mandar para o dissipador, que é a nossa fonte quente. Né? Daí aqui, claro, entra um outro conceito, que é o conceito de eficiência da máquina frigorífica. Não rendimento, mas eficiência. Que é uma razão entre quem? Entre a quantidade de calor retirado da fonte fria, divididos pelo trabalho necessário para fazer essa retirada. Né? Bem, pela essas expressões, e pensando na conservação de energia, olha só, Q1 continua a mesma relação, trabalho mais Q2, ou seja, trabalho realizado mais a quantidade de calor da fonte fria. Isolando W aqui, isolando o trabalho, vai ser Q1 menos Q2. Então eu vou ter ali que o rendimento pode ser também, né, Q1 menos Q2, assim, ó, Q2 sobre Q1 menos Q2. Posso abrir isso aqui de N maneiras. E a eficiência ideal, assim como no ciclo de Carnot, né, vai ser então T2 de T1 menos T2. A eficiência ideal. E aqui acima a eficiência real. Ideal é onde eu consigo chegar. Real é o que acontece. E com a mesma lógica, a eficiência real, que eu estou chamando de E, vai ter que ser sempre menor a eficiência ideal. Tá? Mas é um outro ponto, contraponto aí, tem a máquina térmica e a máquina frigorífica, certo? E bem, falando das máquinas térmicas, aí era o último ponto, falando da questão da termodinâmica no âmbito mais geral, era isso, certo? Bem, como eu falei, se eu ajudei vocês de alguma forma, peço que se inscrevam, curtam o vídeo e dúvidas ou sugestões podem colocar nos comentários aí, certo? Bem, pessoal, por hoje era isso. Desejo a vocês bons estudos e até a próxima!